Muito obrigado, vereador Rodrigo Beltrão, meu colega de bancada, que nos ajuda a formar a maior bancada da história do PSB nessa casa e a maior bancada da atual legislatura. Obrigado, muito nos honra a sua presença no PSB. Senhor presidente, eu quero falar rapidamente, tenho 10 minutos para isso. Primeiro, do cenário nacional. Eu costumo me manifestar nas minhas redes sociais, mas preciso também fazer minha posição aqui na tribuna do que está acontecendo em nível nacional. Não me surpreende o que está acontecendo em nível nacional, porque a eleição de 2018 foi uma eleição panfletária, né? Nós tínhamos um maluco como candidato e um outro candidato em que todo mundo queria combater em função do partido. Então, a figura do Jair Bolsonaro é uma figura folclórica. E isso todos conhecíamos. O histórico dele de 27 anos no Congresso Nacional foi de um projeto. O histórico dele foi de posicionamento, atitudes agressivas. O histórico dele é de pouca cultura realmente, desinteresse pela educação, uma vontade sempre, a vontade deles, pronunciamento sempre foi de destruição do SUS. As suas atitudes quando assumiu foi de destruir Senai. O ministro da Educação é a prova de quem esse presidente defende. Então, não é surpresa para mim as atitudes desse governo, do Jair Bolsonaro, que defende crime organizado, milícias, rachadinhas, gabinetes dos filhos fazendo rachadinhas e uma série de outras contravenções. Aliás, eu quero lembrar que, em 2018, quando eu era presidente da Câmara, esteve aqui na SIC a repórter, a jornalista Carolina Bahia, da RBS, e ela veio falar sobre o cenário político, em 2018, ano da eleição. E algum dos empresários, que sempre se manifestavam a favor do Bolsonaro nas reuniões almoço da SIC, de forma bem enfática, perguntou para ela sobre o Bolsonaro, e a Carolina Bahia respondeu: não passa de uma figura folclórica, do baixo clero do Congresso Nacional, uma figura que é isso. Foi o que a Carolina Bahia falou a respeito do Bolsonaro em 2018, antes do processo eleitoral. Lembrar também que, em 2018, esteve aqui na SIC o ex-diretor da Polícia Federal, Leandro Daiello. Eu estava nessa reunião almoço como presidente da casa, e ele falou sobre a questão política, corrupção, porque o Leandro Daiello, ele foi chefe da Polícia Federal de 2012. Olha, foi um dos diretores da Polícia Federal mais longevos que teve. E pegou o governo Lula e o governo Dilma, e parte do governo Temer. E foi o cara que também esteve à frente da Operação Lava Jato. Foi um diretor da Polícia Federal. E também, naquela ocasião, um outro empresário ligado à SIC, talvez no sentido de querer constranger o diretor da Polícia Federal, perguntou para ele: e as suas relações com o governo Dilma? E o Leandro Daiello disse: nunca a Polícia Federal teve qualquer interferência do presidente Lula e da ex-presidente Dilma. Nunca recebi qualquer tipo de ligação, nunca recebi. Isso dito na reunião almoço da SIC, por um ex-diretor que ficou quase 6 anos na direção da Polícia Federal e foi responsável, um dos responsáveis pela Operação Lava Jato, que investigou o próprio governo Lula e o próprio governo Dilma, e o próprio governo Temer, e botou na cadeia muitos dos políticos tradicionais dos grandes partidos, inclusive. Então, para mim, não me surpreende o que está acontecendo em nível nacional, porque é isso que a gente tem, é isso que esse presidente tem para oferecer. Então, quem votou nele, aguente. Eu não votei nele, não votei por convicção no Haddad, mas eu não sabia exatamente em quem votar, mas assim, eu sabia em quem não votar. Nele, não. Então, nós temos que aguentar isso aí agora, né? Interferência na Polícia Federal, agora as velhas práticas, como, por exemplo, já está negociando com o Roberto Jefferson. Vereadora Diló já está negociando com o Roberto Jefferson, já está distribuindo cargos para balcão de negociação, Fundo Nacional de Saúde, Banco do Nordeste, Departamento Nacional de Obras contra a Seca, enfim, já está fazendo uma negociação para não cair. Então, se elegeu com o propósito de uma nova política, de um novo comportamento, já está fazendo o velho comportamento. Inclusive, o seu grande guru agora é o Roberto Jefferson, que vai fazer a negociação com os grupos do Centrão. Então, tudo isso não me surpreende. É a velha política de sempre, né? Trazida por um cara que enganou. Quer dizer, enganou quem quis ser enganado, né? Porque quem acompanhava a política e sabia do histórico dele não se deixaria enganar. Senhor presidente, eu quero mudar de assunto, porque, assim, eu peguei uma manchete da internet de algum tempo atrás e diz o seguinte: prefeito de Caxias nomeia 7 CCs que custarão 31 por mês. E nessa manchete tinha o seguinte: soou como forma de contemplar aliados, bomba no meio político, tiro no pé. Essas eram as manchetes e eram os comentários daquele ano. Mas isso não foi agora. Isso foi há um ano atrás.
E o meu posicionamento, naquela ocasião, foi de ser contrário a esse tipo de nomeação de acordo político. E essa era a minha relação com o governo Guerra. Eu vinha na tribuna e denunciava, porque entendia que ela poderia ser legal, mas era imoral. Imoral. Por isso, acompanhando também as entrevistas das pessoas ligadas a esse governo, tipo o secretário Paulo Dâmina, que eu tenho o maior carinho e acho um secretário muito competente, o secretário recentemente disse que o déficit da prefeitura é de 52 milhões. Até o pagamento, numa entrevista, até o pagamento dos servidores pode ser afetado. E o que ele sugeriu na ocasião, numa entrevista à Rádio Caxias? Numa ocasião, não, agora em fevereiro. Otimização de investimentos e nomeações. Não vai ter dinheiro para o pagamento dos servidores em dezembro. Pode haver atraso de 13º salário. Palavras do secretário da Fazenda, que é um entendedor dos números. E aí, a alternativa que foi dada nessa entrevista, suspender qualquer nomeação de servidores por um período determinado. Suspender qualquer nomeação de servidores. Eu entendo que qualquer nomeação de servidores sejam servidores de concurso e também entendo que sejam CCs. Então, eu não posso me calar diante daquilo que eu vi na última quinta-feira. Ontem, a Randon anunciou plano de demissão voluntária, suspensão de contratos de trabalho, enfim. Nós temos tido aí uma crise sem precedentes no mundo que está afetando diretamente a indústria de Caxias do Sul. Nem o CAGED, que traz os números do desemprego, tem os números dos últimos tempos, porque é impossível ter os números dos últimos tempos. Não foi publicado ainda. Os números de desempregados, desassistidos, de pessoas que estão à margem no emprego. E é nesse cenário, quinta-feira aqui, vereador Ues, nós ficamos a manhã inteira aqui discutindo o que a gente pode fazer para economizar. Porque a pressão em cima de nós, vereadores, é diminuam o salário, diminuam o custo, diminuam o tamanho da Câmara de Vereadores, e a Câmara de Vereadores é uma das mais austeras do Brasil, a Câmara de Caxias. Mas as pessoas não têm como saber disso, elas acham que a gente tem que diminuir o nosso salário, tem que diminuir o nosso custo, e nós passamos a manhã inteira aqui, e até, às vezes, em algum atrito, um com o outro, para tentar achar alternativa de como a gente pode ajudar mais, além daquilo que todo mundo ajuda. O líder do governo, o vereador Ues, que eu tenho a maior consideração, passou 30 minutos aqui falando sobre ações desse governo. E aí, de tarde, nós somos surpreendidos, olhando o Diário Oficial Eletrônico, com nomeação de 5 CCs. 5 CCs. Para contemplar partidos, para contemplar aliados. Onde está a sensibilidade do prefeito Cassina, que autorizou essas contratações? Então, nós passamos a manhã inteira aqui discutindo de que forma economizar. Vamos tirar do bolso, vamos fazer comitê social, vamos fazer isso, e as pessoas nos cobrando. Vocês não fazem a parte de vocês, a Câmara de Vereadores não faz a parte que tem que fazer, a Câmara de Vereadores não ajuda nada, tem que acabar com a Câmara de Vereadores, diminua o salário de vocês. E nós, ouvindo isso, sentindo o clamor do povo, a gente vem aqui, se reúne, fica com o coração, cara, o que eu posso fazer a mais daquilo que eu já faço? A mais daquilo que eu já faço, entendendo que a estrutura da Câmara é uma das mais austeras que tem no Brasil. A Câmara de Caxias é um exemplo para o Brasil, em termos de austeridade. E aí o prefeito Cassina nos surpreende com a nomeação de 5 servidores. Olha, com salários de 3 a 8 mil reais. No momento que tem que diminuir o tamanho do município, no momento que tem que acabar com esse tipo de nomeação política nesse momento, se não quer acabar para sempre, acaba por 3 meses. Não nomeia mais ninguém, estanca a contratação de CCs, conversa com os presidentes de partidos, não me pressionem. Partidos não pressionem o prefeito para esse tipo de nomeação. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Quinta-feira, eu me senti traído aqui, porque eu passei a manhã inteira aqui discutindo de que forma a gente pode fazer as coisas. Detalhe, nomeação de 5 CCs. 5 CCs. Olha, não é contra os nomes que foram nomeados. Até porque não é contra as pessoas, porque as pessoas que foram nomeadas eu conheço. A não ser uma, que foi nomeada na Secretaria do Meio Ambiente. Não conheço ela pessoalmente. Mas todos que foram nomeados são pessoas competentes, que tenho certeza que honrarão o serviço público. Agora, não é moral fazer isso nesse momento. Não é moral. O prefeito Cassina, cadê a sua sensibilidade? Revogue essas contratações. Determine que, a partir de agora, não tem mais contratação alguma por CC. Partidos ajudem, vamos ajudar o prefeito.
E não vão ficar insistindo para ele a colocar os nossos amigos que foram exonerados aqui da Câmara em algum cargo. É preciso revogar. Para encerrar, o vereador Périco, eu acompanhei uma reunião com o Périco. O Périco abriu os números da Secretaria da Cultura. O prefeito Cassina disse, diminua 40% do orçamento da cultura. Não é isso, vereador Périco? A cultura já não tinha nada. E ainda tiveram que diminuir 40%. O vereador Périco, 3 meses lá, fez isso. E aí, quinta-feira, nomeiam alguém para a Secretaria da Cultura, como CC. Então, eu não entendo mais nada. Corta 40%, diminui folha, déficit de 50 milhões, e assim mesmo a prefeitura nomeia CCs. Então, eu quero deixar aqui o meu desabafo. Não é só meu, é das pessoas que me acompanham, das pessoas da minha própria família, pessoas que são absurdo isso, um absurdo esse tipo de contratação de CCs. Então, o que eu peço para encerrar? O prefeito Cassina, revogue essas contratações de CCs, não é pecado nenhum tu voltar atrás, revogue, ou determine, a partir de agora não tem mais contratação de CC por um período, e depois, se quiser contentar aliados, inclusive pessoas do meu partido, que ficam fazendo pressão para ter cargo ali, contente, mas não agora em pandemia, porque isso é vergonhoso que foi feito na quinta-feira, eu não poderia deixar de dizer isso. Obrigado. Declaração de